Pessoal, no último vídeo que eu coloquei no ar, eu estava falando sobre a importância do culto domiciliar e sugeri esse livro aqui. Eu fiz um comentário lá que eu ia estar falando sobre planejamento. Muitas famílias têm dificuldade com planejamento. Eu gostaria de dar esse livro aqui como exemplo de planejamento para que vocês consigam ter pelo menos uma noção de como pode ser feito um planejamento. Essa regra, essa fórmula de fazer esse planejamento pode ser feito com qualquer material, pode ser feito com qualquer currículo. Você simplesmente tem que fazer e entender a lógica. Esse livrinho tem 93 páginas, tá? 93 páginas. Ele é dividido em 5 capítulos e 2 apêndices. Como é que você vai fazer o planejamento desses 5 capítulos e desses 2 apêndices? Imagine que você queira começar a fazer a leitura desse livro, você vai querer estudar ele. A primeira coisa que eu gostaria de sugerir, leia o livro inteiro. Simplesmente leia, não estude ele. Há uma diferença entre você ler e você estudar. Você vai estar lendo ele. É um livro pequeno. Se for um livro didático, um livro maior, o que você vai fazer? Você vai ler por capítulo, mas leia o capítulo inteiro. Para quê? Para que você tenha uma noção do todo, para que você conheça o conteúdo daquele material. Mesmo que você não consiga entender, ou você tenha termos que tenha dificuldade de entender ou não conheça, leia o capítulo inteiro se for um livro maior, e nesse caso aqui, leia o livro inteiro. É uma sugestão que eu dou para você. Depois que você já leu o livro inteiro, você tem uma noção geral do livro, muitas vezes pode acontecer que você já entendeu o conceito do livro, outras vezes você vai ter dificuldade em alguns termos, vai tentar se aprofundar. E aí você vai voltar a ler o livro de novo, mas daí com o intuito de estudar o livro. Nesse caso aqui, como que eu faria o planejamento? São 5 capítulos e 2 apêndices. Nesses 5 capítulos, a gente vai ter em torno aí de 10, 15 páginas, 20 páginas no máximo cada capítulo. Vai variar. Eu acredito que você poderia fazer assim, eu vou ler um capítulo por dia e vou estudar esse capítulo. Então imagina assim, capítulo 1, bases teológicas para o culto domiciliar. Ele vai da página 9 a 19, são 10 páginas. Então, eu vou fazer um outro vídeo ainda hoje sobre essa questão de quantidade de páginas que a gente deveria ler para ter uma quantidade X de páginas que a gente vai ler no ano, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa em algo, sempre em algo muito grandioso. Aquele livro é muito grosso, tem muitas páginas. É muita coisa para eu estudar. Mas, como eu comentei em outro vídeo, a gente precisa fatiar, a gente precisa dividir os conceitos. 5 capítulos e 2 apêndices. Leia um capítulo por dia, estude esse capítulo, faça as suas anotações. Se vocês forem perceber aqui, ó, esse livro, deixa eu conseguir mostrar aqui, vocês vão ver que ele vai estar marcado, ó, ele está todo marcado, né? Ó. Então, imaginem, vocês estão estudando o livro, vocês estão marcando as partes, vocês estão vendo os textos bíblicos que está sendo citado. Você pode fazer isso, você pode ter um caderninho de estudo e estar marcando. Um capítulo por dia, leia, releia e estude aquele capítulo. Isso vai facilitar muito você a conseguir entender o conceito, você realmente absorver aquele conteúdo ali. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu tenho bastante dificuldade de lembrar as coisas. Então, quando eu estudo dessa forma aqui, eu consigo absorver e gravar muito mais. Procurem estudar o material de uma forma mais estruturada. Você pode fazer essa divisão, você vai fazer essa fragmentação, você vai olhar o sumário e vai ver, olha, o livro tem tantos capítulos, os capítulos têm tantas páginas, e aí você vai fazer uma divisão. Por exemplo, se você pegar um livro maior que tem 50 páginas num capítulo, você pode fazer o quê? Dividir esse capítulo em 2 ou 3 partes de estudo. Essas partes de estudo podem significar dia. Então imagina, um capítulo de 50 páginas, você pode dividir em 3 dias de estudo de mais ou menos 16 páginas por dia. A partir do momento que você começa a fazer isso, você vai ver como é fácil você terminar as coisas. Porque às vezes, se você quer começar a ler, já quer começar a ler um monte. Não, começa devagarinho. Se para você ainda é muito difícil, por exemplo, ler 15 páginas por dia, faz 5 páginas de manhã, 5 páginas à tarde, 5 páginas à noite. Ou começa com 10 páginas por dia. Faça isso, divida o livro. Um livrinho desse daqui, para quem está acostumado, numa sentada, a gente já consegue terminar o livro. Então eu sento para ler e já acabo. Para quem não tem tanta experiência, talvez 2, 3 dias, uma semana. Uma semana é ideal, é um tempo bem tranquilo para você conseguir estudar um livrinho desse daqui. Aprenda o seguinte, não tente terminar tudo de uma vez, principalmente se você não tem experiência com isso. Depois que você tem experiência, o que você vai fazer? Dividir de uma forma muito mais rápida, né? Vai conseguir produzir muito mais, vai conseguir ler muito mais. Mas faça de modo que você consiga terminar o livro, que você consiga absorver o conteúdo. Ler por ler não vai adiantar nada. Eu conheço muita gente que simplesmente, eu li um livro,
Tem gente até que faz aquela leitura dinâmica, eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta. Mas, eu peguei o conceito do livro. Eu não gosto de pegar o conceito do livro, eu gosto de ler o livro, tá? Eu gosto de estudar o livro. Cada um vai ter uma técnica. Eu só incentivo que você divida esse conteúdo de uma forma bem estruturada para que você consiga ser produtivo. Pegue o índice, divida o índice pela sua capacidade de leitura, pelo tempo que você consegue ler. Imagine o seguinte, eu consigo ler 50 páginas numa hora. Quantas horas eu tenho disponível? Eu tenho 1 hora por dia. Então, quantas páginas eu consigo ler num dia? 50. Quantas páginas tem o livro? 93. Quantos dias eu demoro para ler esse livro? 2. Vocês conseguem entender? Emerson, eu consigo ler 25 páginas em 1 hora. O livro tem 93 páginas. Quantos dias eu demoro para ler o livro? 4. Como que você vai monitorar isso? Pegue um livro, pegue um cronômetro, vai lá, pega o relógio e vai falar assim, olha, agora eu vou contar. Agora é 2 horas da tarde, eu vou começar a ler. Vamos ver quantas páginas eu consigo ler até as 3. E começa a ler, no seu ritmo. E aí você consegue fazer um planejamento. Entende? Cada pessoa vai ser diferente, cada um tem uma velocidade e você vai conseguir acelerar isso conforme você vai lendo. Quanto mais ler, quanto mais estudar, mais rápido você consegue entender as coisas e mais fácil fica o seu planejamento para a leitura, o seu planejamento de material. Inclusive, quando você vai projetar suas aulas para dar para as crianças, isso vai ser extremamente importante, porque você vai ter que planejar esse material antes de dar essa aula. Quanto mais você tiver lido antes disso, mais fácil vai ser.